Olá, eu sou Renato Jabor E eu sou Sofia Grimberg. e nós abordaremos no Journal de hoje as chamadas EPAs, Entrustable Professional Activities, ou também chamadas de atividades profissionais confiáveis. Você já ouviu falar em EPAs? Se não ouviu, vai ouvir. Se já ouviu, você entendeu? Neste vídeo, abordaremos o Guia AME 99, que é o uso das EPAs no currículo, que descreve as EPAs como ferramentas no currículo de medicina. As EPAs foram introduzidas pela primeira vez em 2005 e podem ser definidas como uma atividade prática profissional que pode ser totalmente confiada ao estudante, tão logo ele demonstre competência necessária para executar esta atividade sem supervisão. Mas antes de entendermos as EPAs, faz-se necessário o entendimento do chamado currículo por competência. Vamos introduzir nosso trabalho falando um pouco sobre o currículo por competência. A formação do médico generalista, capaz de atuar na complexa realidade da atenção à saúde, tem inquietado e mobilizado profissionais de saúde brasileiros na busca para entender as diretrizes curriculares nacionais com ênfase na perspectiva crítico-reflexiva e competência e avaliação de resultados. Segundo Albanese, a falta de características precisas para definir de forma clara o que constitui uma competência, além da confusão com as palavras meta, objetivo e resultado, suscita dúvidas e discussões. Para este autor, uma competência deve enfocar no desempenho do produto final de instrução, refletir expectativas que são uma aplicação do que é aprendido no programa, ser expressa em termos de um comportamento mensurável, usar um padrão para julgar a competência que não depende do desempenho de outros alunos e informar aos alunos, bem como outras partes interessadas, sobre o que se espera deles. Pode-se afirmar, de maneira simplificada e sintética, que competência é a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho efetivo das atividades requeridas em um contexto de trabalho. Compreende o uso de conhecimento, comunicação, habilidades técnicas, raciocínio clínico, valores, emoções e reflexão na prática clínica. O grupo de trabalho sobre educação da UONCA, baseado nos documentos da WFME, publicou os padrões globais em educação para pós-graduação em medicina da família e comunidade. Segundo o documento, as competências podem ser definidas em amplos termos, profissionais ou com uma capacidade observável, que integra componentes tais como conhecimento, habilidades, atitudes e comportamentos. O currículo baseado em competências, CBC, pode ser definido como uma abordagem baseada em resultados para a criação, implementação e avaliação de programas de educação médica, usando uma estrutura organizacional de competência. O CBC é centrado na busca ativa pelo conhecimento, interdisciplinaridade, integração teórico-prática, interação ensino-sociedade, trazendo o desenvolvimento da identidade profissional para o centro das atividades de aprendizado. E para montar as EPAs dentro do currículo por competência, em 2002, o ACGME lançou uma iniciativa denominada Outcome Project, que identificou 6 competências nucleares para serem usadas pelos programas de residência para avaliar seus residentes em treinamento. Número 1, cuidado ao paciente. 2, conhecimento médico. 3, aprendizagem e aperfeiçoamento baseados na prática. 4, habilidades interpessoais e de comunicação. 5, profissionalismo. E 6, prática baseada em sistemas de saúde. Cada competência é composta de diferentes marcos que os residentes são obrigados a dominar em fases chaves da sua formação. Nos últimos anos, o sistema de avaliação evoluiu para a utilização de marcos de desenvolvimento baseados em resultados, os milestones. O ACGME exige que todos os programas realizem uma avaliação anual, que deve incluir uma avaliação sistemática do currículo, desempenho dos residentes, desenvolvimento do corpo docente e qualidade do programa. A entidade sugere que os instrumentos de avaliação incluam exames escritos, classificações globais e registros de procedimentos, casos. Desta maneira, conectado ao currículo de competência, entram as EPAs.
Enquanto competências são descritores da qualidade individuais, as EPAs descrevem um trabalho que está sendo feito ou deve ser feito no local de trabalho a uma execução de atividade. Para isso, o tempo todo, o processo precisa ser avaliado, dando feedback para o estudante, até que se atinja o esperado. Afinal, você confiaria no atendimento de quaisquer outro procedimento por um estudante de medicina sem que haja supervisão? Acompanhe essa animação. Queria apresentar para vocês Ariel, nosso residente estrela. Você confiaria as pessoas que você mais ama serem tratadas por nosso residente? Seria essencial que todo residente tivesse as habilidades, o conhecimento e atitudes para que nos sintamos confortáveis em tê-lo tratando os pacientes, principalmente aquele que mais amamos. Então essa animação visa mostrar para nós qual é o conceito de confiança dentro daquilo que nós vamos comentando sobre as chamadas EPAs. Inicialmente, então, vamos definir o que é, por que e como as EPAs são usadas. Bom, então vamos começar por quê. Então, as EPAs podem ser definidas como uma tarefa que o indivíduo pode realizar assim que ele atinge as competências suficientes para que ele consiga desempenhá-la. Cada EPA é composta por vários chamados milestones, que são habilidades esperadas que o residente tenha para poder realizar essa EPA. Definidos pela CAMID em 2015, os milestones foram definidos como grupos compreensíveis de habilidades esperadas que um residente em cada estágio de sua residência, servindo então como grandes marcadores para o chamado ensino-aprendizado. Existem centenas de milestones para qualquer disciplina e é por isso que o colegiado desenvolveu as chamadas EPAs. Chamando agora os milestones de competências, para a implementação da prática, cada especialidade e superespecialidade criou suas próprias EPAs. Assim, cada EPA possui várias competências e você, quando avalia uma EPA, todas as competências agrupadas nela são automaticamente avaliadas. As EPAs são focadas nas atividades clínicas e tarefas da disciplina, que são realizadas no dia a dia da medicina oncológica, por exemplo. Avaliando o paciente sem complicações de um novo diagnóstico de câncer é uma EPA, que aparece na base, no estágio da fundação disciplina. Há cerca de 20 competências associadas a essa EPA específica. Voltando aqui comigo. É interessante perceber que as EPAs podem ter diferentes graus de complexidade, desde aferir a pressão, que representa uma baixa complexidade, como também o gerenciamento de uma enfermaria, o que seria algo de uma EPA de alta complexidade. Então vamos discutir esses fatos agora já falados. O artigo, ele articula 4 questões para o desenvolvimento do currículo. Vamos à primeira. Primeiramente, qual é o trabalho a ser feito? Esta questão leva à identificação das EPAs, que, como já foi dito, podem ser de baixa complexidade ou de alta complexidade, mas sempre deve ter uma natureza profissional, excluindo atividades como almoçar ou limpar e arrumar a sua própria mesa. Isso não consideramos uma atividade do tipo EPA. Nesse momento, nós então definimos as competências a serem assimiladas. Nesse sentido, os programas educacionais possuem justamente listas com essas competências e objetivos orientados, os chamados Outcome Oriented Objectives, já citados por Sofia anteriormente, ou conhecimentos, habilidades e atitudes que definem as qualidades dos alunos. Olhando para essa tabela, podemos observar que para realizar uma EPA, o aluno necessita de algumas competências. Observamos também que as EPAs possuem diferentes graus de competência, desde EPAs relativamente simples, como podemos observar na tipo 5, e EPAs bem mais complexas, como a tipo 3. Percebam, mas é importante observar que, como num jogo de videogame, uma mesma competência pode estar presente em várias EPAs. Assim, um aluno vai habilitando novas EPAs assim que ele é certificado em uma dada competência. As EPAs já foram identificadas para muitos programas de educação médica, incluindo obstetrícia e ginecologia, pediatria, medicina interna, medicina da família, psiquiatria, hematologia e oncologia, pulmonar, cuidados intensivos e diversas outras. O que nos leva à segunda pergunta.
O que os estudantes devem demonstrar antes de podermos confiar neles para fazer o trabalho? Para cada EPA, as habilidades necessárias para permitir as decisões confiáveis precisam ser determinadas e essas competências precisam estar presentes antes que lhes seja atribuído esta tarefa. Esta abordagem nos leva à recomendação geral de que os formandos não tenham mais do que 10 momentos por ano de decisões de atribuições somativas das EPAs. A literatura, num rápido crescimento que descreve as EPAs em programas educacionais, mostra os seguintes números. Vamos olhar para a tabela. Note como, dependendo da complexidade e da diversidade do programa, o aluno deve estar habilitado em um diferente número de EPAs. Enquanto para o primeiro ano de psiquiatria ele precisa de 1 ano de domínio e nesse ano ele tem a assimilação de 4 EPAs, para a medicina da família são 3 anos e, pasmem, 76 EPAs. E já os mesmos 3 anos faz-se o domínio de 5 EPAs, no caso, se for hematologia e oncologia. Terceira pergunta. Como os estudantes devem estar preparados para atender a esses requisitos? Uma vez definido que as EPAs são o foco principal da formação, as condições para as atribuições confiáveis devem orientar as atividades de treinamento. Os estudantes devem entender completamente os componentes de cada EPA e é útil especificar a experiência esperada, o conhecimento, a habilidade e a atitude para guiar os estudantes em sua preparação. Alguns treinamentos podem até ocorrer fora do ambiente de trabalho, mas a maioria requer treinamento no próprio local de trabalho. Nessa tabela, podemos observar uma amostra de EPAs, sugeridos e classificados por tipicidade de ser ou não uma EPA. Uma vez que é comum a não compreensão do que é uma EPA, é importante observar. Destaco aqui mesmo procedimentos que podem ou não causar riscos. São EPAs, como a comunicação de má notícias à família ou projetar e apresentar um novo protocolo. Agora, perceba que uma revisão de literatura não é considerado uma EPA. Quarta pergunta. Como avaliamos os formandos para progredir em suas atribuições? Aqui mora um grande viés importantíssimo das chamadas EPAs, que é a sua avaliação. A avaliação da EPA ela vai ser diferente do que nós conhecemos para avaliação. Ela possui uma avaliação muito própria, né? Então, ao invés de avaliar escalas de avaliações comuns com suas dificuldades, as perguntas de atribuição são: preciso ajudar esse estagiário? Posso sair do quarto da enfermaria para voltar depois? Eu confiarei que as informações do prontuário eletrônico do paciente serão adequadas o suficiente quando eu olhar isso amanhã? Então, a avaliação é mais enquadrada no contexto da supervisão. A avaliação começa a tornar-se significativa quando traduzida para confiar as decisões para um nível específico de supervisão. Um grande diferencial no que se entende por avaliação dentro das EPAs. Avaliar, registrar avaliações e dar feedback são fundamentais no estabelecimento e validação das EPAs. Nesse aspecto, o uso de ferramentas eletrônicas pode ajudar muito para dar agilidade, praticidade e até mesmo confiabilidade a esse processo. Aqui destacam-se os portfólios eletrônicos. Bom, então, falando rapidamente sobre essas ferramentas eletrônicas, pois provê entrada fácil através de dispositivos móveis ou computadores, que podem ser feitos por observadores, alunos, administradores educacionais, com resultados formais de progresso. Visualização clara do resultado adaptado para cada grupos distintos de alunos, diretores de programas, mentores e partes interessadas externas, como funcionários do hospital que precisam de informações sobre certificados e muitas outras vantagens de confiabilidade e segurança. Como vimos, trata-se de um modelo pouco diferente daquilo que estamos acostumados, de grande complexidade, porém extremamente confiável. O conceito de EPA tem menos de uma década e ele só começou a ser usado como uma estrutura para o desenvolvimento do currículo. Lembrando que esse artigo é de 2015, então essa é uma década, tem que ser considerada nesse tempo de 2015. As EPAs
subdivididas em componentes habilitadores, incorporariam múltiplos marcos de desenvolvimento em vários papéis. O processo de ensino-aprendizagem e avaliação se daria de forma contínua e crescente em complexidade durante o cronograma do curso. Os residentes seriam avaliados de acordo com sua performance, de maneira sistemática, até atingirem um grau profissional de serem confiáveis a realizar atividades sem supervisão. Os marcos do desenvolvimento, também chamados aí os milestones, devem definir metas precisas de progressão e de competência, orientando o aprendizado e facilitando a avaliação de maneira eficaz. Além disso, é importante proporcionar momentos nos quais os residentes possam receber feedbacks com ciclos de reflexão sobre a sua prática diária. Conforme residentes como o nosso Ariel avançam no treinamento, eles serão observados várias vezes por vários supervisores numa variedade de contextos. Cada avaliação de um aluno será uma de muitas. A avaliação documentada desse aluno, junto com seus relatórios de desempenho, será regularmente revista por um comitê de competência, dando assim a validade desse aluno dentro de cada EPA. Ainda temos muito que caminhar na busca de nossas EPAs adaptadas à realidade brasileira, mas aí é outro vídeo. Muito obrigado.